Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Model Context Protocol, MCP, e como é que a gente utiliza ele junto com o Microsoft Agent Framework. Qual que é a ideia hoje? Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o Model Context Protocol e vou explicar e vou mostrar, a gente vai fazer 3 demos demonstrando como é que a gente pode, as variações de como é que a gente pode utilizar o MCP junto com os nossos agentes no Microsoft Agent Framework. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. O desenho dessa arquitetura aqui está até na documentação da Microsoft, tá? Então é uma introdução à IADA.NET e ao Model Context Protocol. E aí aqui tem a definição que eles definem, que é um protocolo aberto projetado para padronizar integrações entre aplicativos de IA e ferramentas externas e fontes de dados. Então ele foi uma forma de você padronizar o uso de ferramentas. Então, como é que vai chamar essa ferramenta, quem que vai chamar, todos esses processos é uma forma de padronizar como é que o modelo vai poder lidar com essas ferramentas externas. Esse diagrama aqui da documentação ele é bem legal, ele explica o fluxo e aí 3 pontos importantes para a gente entender. E aí eu vou explicar como é que funciona no nosso código, no nosso cenário. A gente tem 3 pontos que é o host, o client e o server. Então o host, no nosso caso, vai ser o nosso agente no Microsoft Agent Framework. É o agente que a gente construiu. O client, ele é um intermediário que conecta o host ao MCP Server, né? E o MCP Server é o que tem a ferramenta propriamente dita. Então nesse cenário aqui, o que a gente tem? A gente tem um MCP Client e Server conectado via Standard I/O, exemplo, local, e aí a gente tem aqui um MCP Server que nesse caso se conecta com fonte de dados local e um que se conecta via Web API. E a gente tem o exemplo que a gente vai utilizar, que é o do protocolo HTTP. Então ele vai se comunicar remotamente a um MCP Server que vai se comunicar via a um banco de dados, alguma fonte, tá? Então esse é o fluxo que a gente vai seguir hoje. E aí como é que funciona essa chamada, né? Na hora que a gente faz o run no nosso agente, a pergunta da pessoa, se a pergunta dela tem a ver com a chamada da ferramenta, por exemplo, ele recebe do MCP Client uma lista de ferramentas que estão disponíveis para ele utilizar. E aí vai ter um JSON que vai ser enviado para o contexto do modelo com as ferramentas que ele pode utilizar. Quando a pergunta do usuário tem a ver com alguma ferramenta, ele passa essa informação e fala, opa, faz essa chamada aqui. E aí cabe ao MCP Client fazer a chamada ao MCP Server, e aí o MCP Server vai devolver alguma informação para o MCP Client. O MCP Client vai pegar essa informação e vai passar para o nosso modelo. O modelo vai ler essa informação, vai traduzir em linguagem natural e vai devolver ao usuário. Esse é o fluxo básico de um MCP, né? Essa é a ideia. Vou fazer uma experiência diferente com vocês, eu vou escrever o código aqui junto com vocês. Então aqui a gente tem o Agent with MCP. Tá? Então a primeira etapa é criar uma Web API, beleza? .NET 10, eu estou criando ela. E aí, aqui no meu app settings, eu tenho que ter aquele settings que a gente sempre tem, que tem a nossa URI, o nosso deployment name, tá? E aí eu vou adicionar as referências aqui para vocês verem. A gente vai usar o azure.ai.openai, que a gente vai usar o Azure OpenAI para poder precisar dessa biblioteca. Eu sempre, como eu estou demonstrando, eu sempre uso o beta, o pré-release, o release candidate e tudo mais, né? No caso do Microsoft Agent Framework ainda não foi lançado, então é sempre o release candidate. Como eu uso a zlogin, né, eu preciso usar o meu usuário logado,
eu tenho que adicionar essa biblioteca aqui, Azure Identity. Beleza? E aí a gente vai adicionar o nosso Microsoft Agent.ai para poder, que é o nosso Microsoft Agent Framework. E como eu estou usando o Azure OpenAI, eu adiciono também essa biblioteca aqui, que ela é uma biblioteca para poder ter acesso a algumas extensões que ele faz nas conversões de um chat client para Azure AI Agent e tudo mais. E por fim, eu acho que Scala.ASP.NET Core para poder a gente só mostrar o Scala na nossa tela, beleza? Então isso aqui é o que eu precisava para poder pegar as dependências. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui ó, tem o Azure OpenAI, Identity, Microsoft Agent AI, OpenAI, a OpenAPI que já vem e o Scala ASP.NET Core. Aí eu vou passar batido em alguns pontos aqui, só para a gente poder criar as estruturas auxiliares. E aí vocês podem acompanhar, mas é só a estrutura auxiliar aqui. Então nossos settings, e aqui o nosso programa a gente vai limpar ele. Então aqui eu vou tirar o summaries, eu vou tirar esse record, eu vou tirar. Aqui eu vou botar Microsoft Learn, aqui Microsoft Learn, que é o exemplo que a gente vai fazer agora. E aí eu vou botar algumas coisinhas aqui. Isso aqui é para o nosso settings e o nosso mapeamento do Scala, tá? E aí aqui eu vou botar o nosso código. Ele vai ser async, que é a nossa chamada assíncrona. Aqui eu quero from query a string user input, que o usuário perguntou, tá? E aí aqui eu vou só botar a parte do estado serializado para a gente poder acompanhar. E aí aqui eu faço a conversão da string em um JSON element. Isso aqui é só para a gente estruturar. E aqui eu vou fazer um var client transport. Aí ó, ele até faz para a gente aqui. Faltou o principal, né? O nosso Model Context Protocol. Essa biblioteca ela foi construída logo no início, quase. É a biblioteca que implementa o protocolo e foi feita em parceria com a Anthropic logo que a Anthropic lançou o protocolo. Então aqui a gente tem esse protocolo aqui, então tem que olhar aqui, ó, tá vendo a referência, Model Context Protocol Client, tá? E aí aqui a gente tem a nossa estrutura. Esse é um client que é HTTP, eu tenho a URI dele, que é o Microsoft Learn API/MCP, e o nome desse client. E aí aqui eu vou criar o meu client. Lembra que a gente tem o client para criar. Então aqui é o MCP client.create async. Aí aqui eu crio o meu client, né? E aí como é que a gente vai passar isso para o nosso agente? O client, ele tem umas tools. Então aqui eu quero pegar e falar assim, ó, var client list tools async. Então o MCP server, ele tem uma lista de tools que ele tem disponível. Quando você bota isso aqui, o nosso client ele vai lá no MCP server, pega a lista de tools e joga para cá. Esse nosso client ele converte isso numa lista de MCP Client Tools, né? Se a gente for ver aqui, o que é esse MCP Client Tools? Ele é um AI Function. Então, se você for olhar, todas as nossas tools que são usadas nos agentes são AI Functions, tá? Essa é a ideia aqui. Eu vou voltar aqui. Beleza, a gente tem nossa tools, vamos construir o nosso agente. Então aqui o nosso agente é o mesmo jeito de sempre, Azure OpenAI Client,
Aí eu vou passar new URI settings.ri, new default Azure credentials, que ele vai pegar o do meu usuário logado, get chat client, que aí eu vou passar qual que é o modelo que eu quero que ele use, e aqui ó, as a chat client, as AI agent, onde eu passo as instruções, que aí eu vou passar aqui, que ele sempre vai usar o que tem no Microsoft Learning, tá? E aí aqui ó, eu tenho as tools, que eu vou passar aquelas tools disponível nesse carinha aqui que retornou. Então agora a gente já tem acesso às tools. Só fazer aqui a questão dos acessos, a session, agent session, que aí eu vou construir. Aí aqui eu tenho o mensagem, o chat message, e aí aqui a gente vai fazer a nossa chamada. Então vá response igual a await agent.run async, a user message e a nossa session. Aí aqui eu vou serializar a resposta serializar a minha session, e eu vou retornar aqui ó, a resposta completa e a minha session serializada. Então vamos testar para ver se funcionou. Esse é o primeiro exemplo. Vamos lá, a gente vai rodar ele. Vai dar erro. Desculpa, era a parte só é o URL e o modelo que a gente fez o deploy. Eu vou executar aqui ó, a nosso localhost, e aqui eu vou passar escala, que aí ele vai me passar. Aí aqui eu tenho o nosso Microsoft Learning. Aí vamos testar. Aqui tem o user input, eu vou passar aqui o que cai na prova aí 102. Demora um pouquinho, tá? Porque ele tá indo lá e voltando, e a gente vai ver o que ele vai retornar. Aí ele retornou aqui a resposta, e olha só que legal que ele tem os resultados, vários resultados. Isso tudo é resultado da ferramenta, da function result, tá vendo? São resultados da ferramenta até ele chegar aqui ó, e aí ele retornar aqui ó, o texto, a resposta final. Então, create, o assistant e o conteúdo, a prova tal, e aí aqui é o conteúdo que a gente mostra para o usuário. Então a resposta toda veio, todas as etapas do que foi chamado pro MCP e o que o MCP retornou, e aí a gente tem a resposta final do usuário, tá? E aí na session tem a estrutura, que tem as informações, qual foi o resultado da function e tudo mais. Então funcionou, né? Ele fez a chamada para o MCP server. Agora a gente vai fazer um outro teste, ou segundo exemplo, que é rapidamente a gente vai construir um MCP server de exemplo aqui, tá? Então é um MCP server, eu vou criar aqui na nossa pasta source. Depois eu vou subir esse código, se quem quiser ler, baixar o código e tudo mais. Então aqui a gente tem o nosso MCP server, e aí o que eu vou instalar aqui? A única coisa que eu preciso instalar é o Model Context Protocol.ASP.NET Core, porque ele vai ser, eu vou disponibilizar ele como um MCP server via HTTP, tá? Então aqui a gente vai pegar esse cara, vai remover o record, vai remover
o nosso get, summaries, tudo aqui para cima até aqui. Então a gente tem o nosso builder, e aí nosso builder, e a gente tem build.services.add.mcp-server. A gente tem with HTTP transport. Se for standard I/O, seria with standard I/O, e aí você só precisava do protocolo Model Context Protocol, não da biblioteca com ASP.NET Core. E aí aqui eu vou fazer um if tools from assembly, tá? E aí aqui a gente tem, nosso build. A gente tem o nosso servidor aqui, mas não tem ferramentas, né? O que são as ferramentas? Aqui eu vou disponibilizar uma ferramenta. Vou disponibilizar uma ferramenta que é chamada EcoTool. É uma ferramenta, até peguei de exemplo lá do código do MCP Server, tá? Então, o que precisa ter para ele identificar? Ele precisa desses data annotation. Então, a EcoTool, ela precisa ter esse data annotation, MCP Server Tool Type, a classe, né? E aí os métodos precisam ter MCP Server Tool, indicando que ele é uma ferramenta, e as descrições. Então a descrição aqui ela é muito importante. Descrição aqui, a descrição aqui, quando você precisa, também é importante. Por quê? Porque as descrições é o que o modelo usa para poder entender quando chamar aquela ferramenta ou não, tá? Então essa é a estrutura. E aí quando a gente botou aqui with tools from assembly, ele pegou as ferramentas desse assembly aqui. Ele pegou do assembly e carregou a ferramenta e vai carregar essa ferramenta. Essa é a ideia. Vamos testar agora. Então aqui eu vou só alterar. Eu altero aqui, ó, tá vendo? Para localhost 5045. Deixa eu até confirmar aqui que vai ser esse cara. Localhost 5045, que é o nosso MCP server. Uma coisa que ficou faltando app.mapmcp, e aí a gente vai rodar aqui e vai fazer a chamada para ele, e eu vou deixar um breakpoint no nosso EcoTool, tá? Para a gente ver que ele dispara nesse carinha aqui. Vou rodar o nosso MCP server e vou rodar o nosso agent with MCP. Então aqui a gente vai pegar o nosso URL /escala, e aí ela vai ter aqui o nosso chamada. Aí aqui eu vou botar me fala o reverso dessa frase. Vamos ver se ele vai pegar a function. Então aqui ó, ele bateu no MCP Server e bateu no reverse echo, porque ele entendeu que ele quer que faça o reverso dessa mensagem. E aí ele vai retornar. Então aqui ele retornou e ó, ele tem a function call aqui. Qual a function call? Reverse echo. Que fala, e aí qual é a mensagem que passou? Me fala o reverso dessa mensagem. E aí no final aqui ó, o reverso da mensagem e aí ele retornou. Posso ajudar com mais alguma coisa? Então aqui é o nosso agente respondendo. Então essa é a estrutura do nosso, utilizando um MCP Server próprio nosso. Bom, eu mostrei esse exemplo do MCP Server para mostrar uma outra funcionalidade, que é o nosso terceiro exemplo, que tem no Microsoft Agent Framework, que é Agent as MCP Tool. Então a gente vai construir aqui um nosso agent como MCP Server, tá? Então aqui ó, eu vou fazer, deixa eu pegar aqui. Bom, o que a gente tem que ter, tá? Como a gente vai trabalhando com os nossos agentes, é um modelo e tudo mais, então eu vou adicionar aqui as dependências do Azure.ai.openai.
né? Que é o nosso, vai ser o nosso provider, agile.identity, que é o nosso identity, e aí a gente vai ter aqui o Microsoft Agents.ai, o .openai e o nosso Model Context Protocol .ASP.NET Core. Essas são as ferramentas que a gente precisa aqui. A gente vai criar nossos settings, igual a gente tinha no outro. Né? E aqui eu vou eliminar esse recorde, esse map-get, esse summary. Aqui a gente vai eliminar e aí vou trazer o nosso settings igual tem no outro, né? E aí a gente pega o nosso agente aqui, ó, nosso agente igual a gente fez no outro, só que sem nenhuma ferramenta. Poderia ter ferramenta, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, vartool mcp server tool.create agent.as AI function. Aí eu tenho esse carinho como ferramenta. Aí olha só que legal, ele vai fazer um cs.add mcp server.with http transporte.with tools. E aí aqui eu passo a ferramenta. Beleza? Essa é a ideia do nosso fluxo. Aqui eu dou .map mcp. E aí a gente tem o nosso MCP mapeado, tá? Então vamos testar aqui. Vou mudar aqui para sempre responda em inglês. Algo assim. Você é um assistente que responde em inglês. Vamos fazer um teste aqui. E aí, aqui ó, a gente vai pegar qual é a URL e vou botar aqui no nosso agent with MCP. Aqui eu vou botar nosso URL aqui, que eu vou botar você é um assistente que usa agent as tool. Vamos ver se ele vai disparar. A ideia aqui é que ele chame essa list tools da mesma maneira. A gente vai até botar um breakpoint aqui para você testar. Eu vou rodar aqui esse agent as MCP tool. Vai dar erro. Um momento. Aí deixa eu rodar aqui de novo. Aqui a gente tem o nosso 5044 e aqui eu vou chamar o nosso agente que a gente que tem o Scala. O nosso Web API que tem o Scala. Aqui, aqui, né, na nosso 5083 e vamos lá fazer a chamada. Aí qual a capital do Brasil, né? Então aqui ó, vamos ver aqui, ele vai bater aqui ó, e aí vamos olhar ó, ele definiu a as AI function invoke agent, invoque um agente para receber alguma informação. E aí ele fala algumas informações aqui, tal. Aí ó, quando a gente vai rodar,
Ele vai executar. E aí aqui, ó, ele retornou function call as AI function invoke HT0, qual é a capital do Brasil? E aí ele respondeu em inglês, the capital of Brazil is Brasília. Então pode ser que seu agente, por exemplo, tenha mais informações, mais tal, e aí você disponibiliza ele como tools pro MCP, né? Essa é a ideia. É isso, pessoal. A ideia foi mostrar um pouquinho sobre o MCP, como é que a gente pode utilizar ele no Microsoft Framework, a forma como o Microsoft Framework é flexível em relação a utilizar agentes como ferramentas, né? A gente vai ter outras formas também de utilizar o Microsoft Framework como ferramentas. Se você está gostando da série, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A gente está crescendo e está trazendo conteúdo toda semana para vocês. A ideia é trazer cada vez mais conteúdo, mais vezes na semana. Muito obrigado por assistirem e a série continua.